Amanhã é exatamente um ano que uma resolução do Conselho de Ministros mandou suspender as obras da barragem de Foz-Coa até que uma comissão de peritos se pronunciasse sobre a verdadeira antiguidade e valor das ditas gravuras. Foi uma promessa eleitoral do Governo que assim pôs entre parênteses numa polémica que vinha apaixonando o país. De um lado estavam aqueles para quem parar as obras de uma barragem onde já se tinham gasto até então 20 milhões de contos e que tinham um alto valor para a energia do país e também como reservatório de abastecimento de água no Rio Douro, isto tudo para proteger o que consideravam apenas uns gatafunhos que não se sabe há quantos milhares de anos foram feitos, era um desperdício. Para outros, tratava-se por uma vez de fazer uma coisa raríssima em Portugal, que era defender o património. Chamaram-lhe mesmo uma vitória do património sobre o betão. Pois bem, esse relatório foi agora entregue ao Governo, há poucos dias, ainda não foi divulgado publicamente, e dele se espera então uma decisão final, sim ou não à barragem ou sim ou não às gravuras. Connosco o Ministro da Cultura, Dr. Manuel Maria Carrilho. Boa noite, Sr. Ministro. Boa noite. O que é que conclui o célebre relatório? O relatório conclui como de resto esperava, porque durante este ano, enfim, os trabalhos de estudo, de análise das gravuras do Val do Coa continuaram. Conclui pelo enorme valor patrimonial das gravuras do Val do Coa. Trata-se, de facto, de um conjunto imenso de gravuras que se prolongam por 17 quilómetros. Neste momento estão detectados 150 painéis de gravuras de um enorme valor, que é possível datar de um modo muito claro e sem qualquer controvérsia neste momento através dos 3 métodos mais canónicos, como gravuras do Paleolítico Superior, portanto entre 10 e 23 mil até eventualmente 30 mil, mas neste momento até 23 mil claramente datadas. Quer dizer, Sr. Ministro, portanto, que aqueles... trata-se de facto de um património de um enorme valor. Quer dizer que aqueles peritos internacionais que aí estiveram e que alguns diziam que no máximo aquilo teria 500 anos, algumas tinham 30 anos, eram incompetentes? Enganaram-se, enfim, como sabe, isso é um assunto já muito resolvido. São dois, quer o Bednarik como Eu ainda não o os vi Watchman. dar o dito por não dito. Não, mas já no Congresso ano passado de Turim, um deles abandonou a sua tese e o outro nunca mais ouviu falar. Também foram teses que parece que tiveram, num contexto muito particular da polémica que houve no verão passado, enfim, no verão de 95, parece que tiveram um valor especial, uma valorização especial. Num caso, de resto, tratava-se, no caso do método desenvolvido por Bednarik, tratava-se de um método que se aplica particularmente ao quarto, que nem sequer é aplicado. Deixamos no os Val do métodos, Coa. porque isso de facto é conversa São de peritos. questões O que me pergunto é o técnicas. seguinte, disse há pouco que se esperava este resultado, e de facto toda a gente esperava este resultado, bastava olhar para as declarações feitas no processo para perceber, desculpe que lhe diga, que a conclusão já estava pré-determinada. Isso foi óbvio. Não estava pré-determinada, mas é um facto que houve um enorme consenso desde o princípio. Entre e à quem? medida, Entre quem? na comunidade arqueológica, houve Portuguesa? um enorme... Português internacional. Se conhecer algum perito para lá desses dois... Esses peritos dessa comissão, algum deles é parte interessada na matéria? Algum deles trabalhou ou virá trabalhar em Foz-Coa? Ou no parque? Peritos Que elaboraram esse relatório? Naturalmente, vários deles trabalharam em Foz-Coa, mas quer dizer, não há... Então eles são parte interessada? Não são Quer parte dizer, é do interessada, interesse são os deles, nossos. até profissional, que se conclua que aquilo é do Paleolítico Superior? Não, quer dizer, eu de modo algum, eu continuaria uma linha que a essa altura se desenvolveu, que era uma linha de desconfiança e desvalorização dos nossos cientistas. Os maiores especialistas do Paleolítico Superior são portugueses. Do Paleolítico Superior do Coa são portugueses. E são portugueses que têm apresentado os seus trabalhos em congressos mundiais e têm sido aí discutidos com os maiores peritos que existem, australianos, ingleses, americanos. Nós não podemos suspeitar dos nossos cientistas por serem portugueses, era o que faltava. Não é por serem portugueses, é por serem parte interessada nas conclusões. Mas seria absurdo que, ao mesmo tempo que nós começamos a estudar o Coa, não o fizéssemos justamente com os nossos melhores peritos. De acordo, colocar uma coisa é essa, outra coisa é fazer um relatório para concluir se vale a pena ou não. Houve mais de 40 peritos que trabalharam nos relatórios. Os portugueses trabalharam, mas houve muitos outros que trabalharam. E mais. Portanto, não vai haver barragem. É a conclusão. O relatório está concluído, mas há um aspecto importante. Reúne cá para a semana uma comissão independente que não tem neste momento, acabou de ter conhecimento neste momento do relatório, que vem analisar o relatório in loco e que vai depois produzir um parecer sobre este relatório. E só depois, digamos, dessa fase, só depois de entregue o parecer, é que damos por terminado este processo. Não vai convidar os dois contestatários?
os que punham em causa a antiguidade das gravuras. Enfim, como digo, um deles abandonou o método da microerosão, ele abandonou de facto essa aplicação. Muito bem. António Barreto, está convencido? Não. Então, mas estava... Ora, vamos ver, eu simpatizo com as gravuras do Coa e desde o princípio simpatizei, uma inclinação afetiva, sem mais do que isso. E desde o princípio a minha posição foi, vamos suspender a obra, mas vamos suspender com real caráter suspensivo, isto é, vamos ver ao fim de 1 ano ou 2 anos se o que lá está é o que é, ou é o que dizem, e se vale alguma coisa, e se vale a pena conservar tudo desta maneira. Eu fiquei contente com a decisão do ministro Manuel Maria Carrilho e do Governo de suspender. Depois fiquei mais descontente, porque a partir de um momento tudo foi feito um pouco como se já fosse definitivo. Criou-se um parque, criou-se uma instituição, criou-se uma entidade, criou-se uma organização, e aquilo estava tudo a correr como se já se soubesse que a história, o filme ia acabar daquela maneira. E eu não me senti muito bem. Quando o ministro agora nos diz as conclusões em 3 frases do relatório que ele já viu, eu tenho 2 ou 3 observações. A primeira é que eu gostava que os jornais dizem que o relatório já é conhecido, ou pelo menos já está nas suas mãos há 1 semana, ou 2 semanas, ou coisa assim. E eu gostava que este relatório fosse imediatamente tornado público. Não há nenhuma razão para que este relatório, dado que a discussão em Conselho de Ministros não vai alterar o relatório, nenhuma opinião política vai alterar o relatório. A parte técnica, a parte científica, a parte académica do relatório é aquela que vai ser divulgada ao público. Até penso o contrário, que era bom para os ministros, sobretudo os outros 14 ou 15 ou 16 que não têm a tutela que você tem, era bom para os outros saber até não só conhecer o relatório previamente, como também conhecer a opinião pública, a opinião da Academia, a opinião dos... Porquê que o relatório não é público? E, portanto, gostava que esse relatório tivesse sido público. O relatório vai certamente ser público. O relatório é um relatório de 400 páginas que acabou de ser elaborado no fim do ano, como estava previsto que acontecesse e que era a obrigação da Comissão fazer. Eu entreguei há meio de dias ao Sr. Primeiro-Ministro e, neste momento, estamos a trabalhar numa versão condensada do relatório sobre as conclusões e alguns aspectos fundamentais do ponto de vista técnico, mas vamos, obviamente, tornar o relatório público. Agora, isso não se podia fazer no imediato, mas vamos tornar o relatório público. Porquê? Porque, como digo, neste momento há 3 versões do relatório, simplesmente porque ainda não se fez a edição, vai-se tratar disso. Está de acordo comigo que não há agora, nenhuma... Não se torna público o relatório de 400 páginas, pondo aqui em cima. Mas está de acordo comigo que o relatório não vai ter análise política. Não, mas o relatório, como digo, há um aspecto que é importante, haverá um parecer de uma comissão independente de peritos internacionais, agora um segundo parecer, sobre este relatório. Isso é extremamente José importante. Pacheco Pereira. Esta é uma questão que eu penso que tem que ser... Há certos antecedentes da questão que tem que ser posta em ordem. Em primeiro lugar, estaremos todos de acordo que não se trata, evidentemente, de destruir as gravuras. E não se trata de que elas não sejam estudadas o tempo que for necessário. A questão que aqui está e que era posta pela barragem era saber se elas deviam ser inundadas ou não, ou seja, se deviam deixar de ser acessíveis, admitindo que isso se faria depois de serem extensivamente estudadas. E é evidente que a chave do que diz o Sr. Ministro, eu também não conheço o relatório, portanto nós estamos numa situação de desfavor, é a palavra valor. Ele insistiu muitas vezes na palavra valor. O relatório mostra o seu valor. É evidente que, se discutirmos isto apenas em termos culturais, os valores culturais não têm preço. E, portanto, em bom rigor, nunca se lhes pode dizer que custam tantos milhões de contos ou não custam. Quer dizer, não há preço para os valores culturais. Mas quando se é ministro, ou quando se é primeiro-ministro, vai-se tomar uma decisão política num país que tem recursos escassos e, portanto, a decisão vai ser feita, no fundo, entre inundar as gravuras, a não ser que o relatório diga que elas se estragam inundando, e eu não conheço esse facto, e isso levava-me a mudar a posição, ou fazer-se a barragem que se sabe... José Pacheco Pereira, mesmo que não se estraguem, ficam inacessíveis. Portanto, qual é a utilidade delas? Mas a questão que põe aqui é outra. Deixe-me só terminar. Deixe-me só terminar a Convenção de Malta que Portugal Não, mas deixe-me só terminar o argumento. Eu só estou a dizer que a Gioconda numa cave do Museu do Louvre, ela não é estragada. A palavra valor é que o valor, neste caso, para uma decisão política com um preço tão elevado num país com poucos recursos, e eu sendo sensível aos valores culturais e à inexistência do seu preço, é saber, por exemplo, se elas, no conjunto do património arqueológico europeu, por exemplo,
desse tipo, e isso o relatório é que pode responder, são únicas ou quase únicas, se há muitas daquele tipo ou não há, e isso é esse valor que vai implicar a decisão política. Se o relatório responde a isso com clareza, então, nesse caso, podemos tirar uma conclusão no sentido de as conservar como estão. Embora eu acho que muito facilmente se partiu do princípio de que elas deviam ser mantidas como estão. Eu acho que em Portugal já se gastaram muitos milhões de contos apenas para pressão da opinião pública. Olha, eu dou-lhe um exemplo que critiquei na altura, que é a conservação das pegadas de dinossauro. De Carenque, por exemplo, que se gastou 1 milhão de contos para fazer um túnel em baixo e que é o preço que nós pagamos pelo Parque Jurássico, pelo filme, não é? E pela fama do filme. Porque, em bom rigor, podia-se pôr outras alternativas. Porque nós somos um país que não tem muitos recursos. Desculpe, a questão tem que ser posta eu estou-me a rir porque essa é uma velha questão sua mais. Não, mas é do mesmo tipo desta. Porque, entretanto, já se pagou mais um tanto por outras pegadas de dinossauro. Porque agora todas as que apareçam vão valer muito dinheiro aos sítios onde apareçam. Porque se cria uma espécie de intangibilidade para as pegadas de dinossauro. Não, mas deixa-me dizer, sobre o valor é que tem que ser respondido. Ou seja, tem que haver uma resposta, só para terminar o problema, tem que haver uma resposta que diga: trata-se de um património que deve permanecer ao ar livre por estas razões, e não é apenas por razões de caráter turístico, porque eu duvido que um número muito significativo de pessoas lá vão, porque de facto elas não têm o caráter espetacular que justifique o turismo, tem que ser justificado por razões científicas de valor patrimonial. Muito bem, e isso só o relatório vai responder. Se não responder, é muito dinheiro para uma decisão que é supracultural. Uma decisão de interesses que são fundamentais, que é em relação... Deixa-me só concretizar uma coisa. Quando se fala de valor, é valor artístico ou valor científico? São coisas diversas. Exatamente. Não, estamos a falar do valor científico, obviamente a gravura, que tem a ver com este domínio aqui do património ter um caráter artístico, não é? Trata-se realmente de, se quisermos dizer que se trata de um museu da arte paleolítica, podemos dizê-lo, e neste momento é o único no mundo com a extensão que tem e a quantidade... O Sr. Ministro acha que aquilo tem um grande valor artístico? Tem, obviamente tem um valor artístico. A arte paleolítica é uma arte. O meu filho desenha melhor que aquilo. Quer dizer, do ponto de vista artístico... Isso é como arte. Não é que arte é aquela? Não, a distinção tem sentido. Você tem sentido em colocar a questão... É que se aquilo é para conhecer como é que os povos viviam nessa altura, que animais é que tinham, etc., muito bem. Agora, se vamos dizer que aquilo é muito bonito... Não, mas obviamente tem a ver com tudo aquilo que se pode compreender da sociedade... Não se esgota num estudo extensivo, tudo aquilo que se pode compreender do passado a partir daquelas gravuras. Nós temos... Tem valor científico, obviamente. E esse valor não pode ser aproveitado de outra maneira? As gravuras não podem ser fotocopiadas, filmadas, estudadas, reproduzidas no outro lado, etc. Não podem ser estudadas fora do contexto. Quer dizer, a maior parte, por exemplo, das gravuras estão em locais onde, por exemplo, há gravuras que foram feitas... Há sobreposições de gravuras, por exemplo. Há gravuras que foram feitas com grandes espaços de tempo entre elas. E porquê que foi naquele sítio? Tem a ver com a compreensão do lugar, tem a ver com as atividades que havia, tem a ver... Isto tem a ver... Está bem, mas isto não se pode fazer se esgota na decisão de as manter como estão. Isso esgota-se no estudo. Não, pode, quando muito, argumentar de que a evolução da arqueologia pode implicar um estudo de 10 anos diferentes. Isso é uma questão que está sempre aberta para qualquer governo. Nós defendemos que isso não deve ser feito, que deve fazer-se o estudo das gravuras e que tem um valor. E deixe-me dizer-lhe, está muito enganado quando diz que não vão lá, enfim, um número suficiente grande de pessoas. Foram até à abertura do parque, foram mais de 12 mil pessoas ao parque. Da inauguração do parque até hoje, foram 7.881. Quantas é que lá estarão daqui a 10 anos? Quantas é que lá irão? Não podemos, é partir desse derrotismo, porque deixe-me aqui dizer uma coisa que é muito importante. Toda a gente continua a ir, não é? Deixe-me dizer uma coisa muito importante, que é, neste momento, nós temos esgotadas as reservas, estão preenchidas as reservas de fins de semana até maio. Quer dizer, nós temos neste momento... A capacidade hoteleira também é pequena. É pequena, mas está bem, mas isto é para as visitas que existem. Nós temos neste momento mas a razão não é turística, património a razão é de valor único. Eu, há um mês, o Frederico Maior, o diretor-geral da Unesco, pediu-me um memorando sobre o COA, justamente porque ele considera que é um caso único, pelo modo como foi preservado, pelo modo que não foi referido, mas que me permite sublinhar como num ano se conseguiu fazer um parque arqueológico sobre o qual eu tenho neste momento, que foi há um mês feito, um parecer do maior perito mundial sobre a questão, que é o Stanley Price, que é o responsável neste momento pelos trabalhos arqueológicos de Beirute, por exemplo, que diz que é absolutamente exemplar. Sim, mas ninguém duvida que foram preservadas. A questão é saber se vale a pena preservar. Isto é um caráter exemplar em termos internacionais. Deixa-me só fazer uma pergunta. Dê-me razões. António, a pergunta vem em direta relação com o que disse o Ministro. É que se é assim... Não, deixa-me só fazer a pergunta que vem em direta relação... Se é assim, a comunidade internacional estará com certeza disposta a dar a Portugal
um valor muito significativo, porque se esse valor universal é universalmente reconhecido e é inequívoco, há com certeza capacidade internacional para minorar. Se o Sr. Ministro me disser que a comunidade internacional está disposta a minorar os efeitos da não construção da barragem, deixando de lado o problema da água... Não o fará se nós tivermos suspeitas sobre o próprio património. Exatamente. Aí é preciso ter uma posição corajosa e determinada sobre o valor das gravuras. Não podemos ter uma posição hesitante. Justamente quando eu falei com ele... Bom, ele já conhecia, conhece bem o caso, mas é justamente nós assumindo esse caráter raro e, mas por acha outro que o lado... vão fazer? Mas isso tem que ter fundamento. Nós concluímos que aquilo é o Paleolítico Superior. Isso E tem agora? que se fazer o dossiê agora, tem que se fazer a candidatura. Obviamente que será ajudado. Não se é um património mundial, o mundo tem responsabilidade. A Unesco. O património mundial tem que se candidatar, tudo isso tem que se fazer. Mas isso tem que se fazer justamente com determinação e com convicção que o que temos ali é algo, enfim, algo que tem um valor justamente imenso, raro e que não se encontra lá. E a comparação com outros domínios, com outros espaços é importante. Eu volto ao princípio, uma vez mais, eu gostava que as gravuras do COA tivessem um valor excepcional, tanto científico como cultural. Eu gostava mais do que a data, porque ter 20 mil anos não chega. É preciso muitas mais condições, porque pode-se encontrar uma coisa com 20 mil anos e mas isso é barato. Nem afundar, nem preservar a região toda. Pode-se cortar, pode-se pôr lá em cima. As gravuras não nadam, mas se calhar andam, não é? Exatamente. Podem andar, podem nadar, eventualmente, podem fazer muitas coisas. Ora bem, agora, eu queria que o Governo me desse razões para defender o COA. E o Governo não tem dado razões. E tem agido como se houvesse razões para isso. Dê-me razões para isso. Porque, por exemplo, quem vai gastar, quanto custa isto? Não está dito. O secretário de Estado de Penedos, por exemplo, que foi um adversário das gravuras do COA e um defensor da barragem até à tomada de posse deste governo, e ele saiu da EDP e foi para o governo. E corrigiu o ponto de vista dele, o que eu acho excelente. Como eu gosto mais das gravuras que da barragem, acho excelente ele ter mudado de opinião. E ele diz, só a EDP precisa de 20 milhões de contos. Quanto mais vai custar o resto? Há mais indemnizações a pagar. Essa é a pergunta que nós temos para os nossos espectadores e que vamos fazer a seguir. Eu quero saber quem vai pagar isto. Que Ministério vai pagar isto? Que política vai pagar isto? Que orçamento vai pagar isto? Como é que isto se vai investir ao longo dos tempos? Como é que isto vai ser feito? Qual é a escala de prioridades do Ministério da Cultura? Isto é uma despesa de cultura, é um investimento de cultura, é um investimento de que Ministério? Como é que isto vai... O senhor não me tem dado razões para eu poder defender isto, que eu gostava de defender, que eu gostava que o valor cultural, científico das gravuras fosse de facto mundial. As questões que levanta não são provavelmente até razões culturais, são um conjunto de consequências que a partir do momento em que se assumam, como quem vai pagar, isso já foi recentemente explicado pelo Secretário de Estado da Energia, justamente, mas, exemplo, e a avaliação de 20 milhões de contos. Mas diz, por exemplo, há aqui uma coisa... Mas está a ver, mas o Penedos diz 20 milhões de contos antes de ler o relatório. Mas o relatório não é o que determina o valor da indemnização. Não, mas ele está a assumir que não vai haver barragem. Não, ele é muito claro na entrevista. Eu acho que o Secretário de Estado da Energia foi muito cuidadoso, dizendo que o país e ele próprio estava à espera do relatório. Eu acho, enfim, devemos ser rigorosos nisso. Agora, há um ponto aqui que é uma questão que se coloca desde o princípio. Eu chamava a atenção para isto. E, de resto, eu vi ainda ontem uma sondagem justamente a propósito desta questão do verão de 95, quando 60% praticamente dos portugueses eram absolutamente a favor das gravuras contra a barragem. Porque nessa altura havia um enorme consenso sobre o valor das gravuras. A certa altura, isso foi muito provocado. Não, porque havia... Vamos admitir que no outro vale, onde se vai fazer a barragem, aparecem... Vamos ver uma questão de cada vez, está bem? Sobre esta questão... Já fazemos cada uma de cada vez. Eu gostava só de dizer o seguinte, a questão não havia... E como decisão política, o Sr. Ministro tem que comparar custos. Sr. Ministro, e portanto, tem que saber... Sr. Ministro, e se aparecerem um parque arqueológico no Alqueva, já não há Alqueva? Vamos tratar uma questão de cada vez e não vamos entrar aqui num debate completamente especulativo. Como é que Lisboa hoje bebia água? Não sei quando há problema. O que eu acho é que quando surgem problemas devem-se analisar, mas não surgiram. Agora, eu queria dizer aqui surgiu um problema, foi extremamente, justamente, torna muito especulativa. Não, mas o princípio interessa. Havia 98% da comunidade arqueológica científica que estava de acordo sobre o valor das gravuras, com peritos na altura da Unesco. Não, mas eu estou a referir ainda à questão do... Não, mas é que a sua responsabilidade é política. E a certa altura há dois relatórios, enfim, um relatório e um outro parecer que vem impor em questão. E a partir daí era como se tivesse posto em questão todo o trabalho que tinha sido feito. Não foi, quer dizer, daí que tenha havido sempre uma grande presunção de que o valor das gravuras era este.
Porque nunca houve 2 pessoas em centenas de pessoas que analisaram este processo. Em dezenas de debates, em imensos congressos. Houve 2 pessoas. Claro que essas pessoas, dado que o poder político da altura estava interessado, tiveram primeiras páginas, tiveram rádios, televisão, dias seguidos. E daí a questão de ter sido Vamos muito arrumar orientada. a questão da antiguidade das gravuras. Vamos partir do princípio que o relatório é fidedigno, que as gravuras são de facto antiquíssimas, um património único, etc. Resta ao princípio, aquilo que disse o António Barreto. Tem que nos convencer que este parque extraordinário vale o investimento que o país vai fazer. Porque quando a gente ouve assim, por exemplo, dizer que vai continuar com as obras do promontório de Sagres, tão controversas, porque já se gastou lá 500 mil contos, agora a gente pergunta-lhe então, como é que é? Qual é o critério? O critério é que, num caso, temos uma matéria de controvérsia que não me parece resolúvel por qualquer tipo de critério científico. É uma matéria, obviamente, de gosto. No caso de Sim, mas o critério que o Sr. Ministro usou foi um critério económico. Não foi de gosto. Foi dizer, se gastou já meio milhão de contos. Não, foi a questão do concurso. Está a dizer uma coisa que é muito interessante. Mas usou argumento tecnocrático. Sabe qual é o argumento tecnocrático? Você está a dizer-me que os arqueólogos dizem que aquilo tem valor científico, logo a decisão política tem que ser, no fundo, tomada pelos arqueólogos em função do valor científico. Isso é a mesma coisa de dizer que os economistas dizem que esta é a política a seguir e o Primeiro-Ministro tem que fazer. Não, o Sr. Ministro tem que tomar uma decisão. É por isso que a questão aqui política, é mas aqui tem a questão é política, mas desde o princípio que o Governo assumiu que há um parâmetro, não, que é definida a partir de parâmetros culturais. O Primeiro-Ministro foi muito claro em todas as declarações que fez, mesmo eu próprio, científico. que é dizer, desculpe, mas tem uma base científica. Não, é que desculpe, tem. Não, tem uma base científica. Se o relatório disser isto é uma coisa única, de valor universal, e, portanto, deve ser visto, deve ser estudado de toda a gente, é uma coisa. Eu retiro o que estou a dizer. Agora, o Sr. Ministro, que vai gastar muito dinheiro para manter as gravuras, não é nem para as destruir, nem para as estudar, para as manter visíveis ao ar livre, tem que, evidentemente, justificar em termos políticos se esse dinheiro é bem gasto. E isso não o pode fazer dizendo apenas eu tenho um relatório que me diz que elas têm valor. Porque isso era a mesma coisa, quer dizer, isso é um argumento puramente tecnocrático. Não, mas estamos a falar de que dinheiro? É que está-se a falar muito de dinheiro aqui. Nós calculamos, nós calculamos... É uma questão, falar do dinheiro que a EDP gastou... Nós calculamos em 50 milhões de contos o custo de não construção da barragem, que envolve os 20 milhões para a EDP, as indenizações de 3 milhões e meio para as empresas que largaram e que deixaram lá material irrecuperável, o custo de energia que não será aproveitado e não é durante todo o tempo de vida previsível da barragem. O que é o custo de energia que não será aproveitado? O custo da energia da barragem. A avaliação neste momento da barragem que não se faz, 20 milhões de contos acabou de ser feito. Os 50 milhões já foram extremamente contestados e foram muito contestados. Tudo é contestado. Claro. Mas, enfim... Até já estão ultrapassados. E acabou de ser dito, por isso parece... Só o valor do plano integrado de Foz-Coa é quanto? 50 e tal milhões de contos também, não é? Não, desculpe, mas temos que saber com que falamos. É 25 milhões. E isso trata-se de uma reengenharia também de planos... Não, é 25 milhões que está definido. O que está definido para o plano integrado. Sim. Pronto, agora acrescente 20 milhões para a EDP. Não, desculpa, acrescente 3 milhões e meio de indenização. 25 milhões é o valor do plano integrado para o desenvolvimento do Coa, não é o custo das gravuras? São todos os custos à roda disto. Acrescente, não, isso é para o desenvolvimento da região. Não, acrescente o valor da água. O valor da água que se calcula em 7 milhões e meio. A energia produzida. Acrescente o valor de infraestruturas turísticas, a construção de infraestruturas turísticas, 4 milhões de contos. Quer dizer, mas soma despesas de manutenção do parque, vai fazer. Despesas com pessoal, o Programa Integrado do COA, o Centro Nacional de Arte Rupestre instituído no COA, o Instituto Português de Arqueologia, tudo criado em função do COA. Isto vai dar muito mais que 50 milhões de contos. Nem quer. Não, desculpe, não estou de acordo. Quer dizer, deixa-me dizer que não estou de acordo. Bom, nós vamos ouvir... De qualquer modo, acho um pouco distorcido juntar tudo. Acho que aqui há questões muito diferentes. O custo de paragem da barragem. São tudo despesas direto ou indiretamente relacionadas com não se fazer a barragem. Eu ainda não sei o que vai ser o centro de arte rupestre. Já me está a dizer quanto vai custar. Acho isso um bocadinho demais. Não disse quanto vai custar, disse que é outra despesa. Não disse quanto vai custar. Agora, eu sei. Contributo para os 50 milhões. Enfim, avanço com 50 milhões. Bom, isto é tudo para justificar a sondagem, não é? Faça favor. Não é para justificar. É para dizer como é que chegámos a este valor. Vamos assentar nisto. O valor de 50 milhões de contos é contestado pelo Ministro Manuel Maria Carrilho. É fortemente contestado. É fortemente contestado. Era o valor proposto, estudado pelo anterior Ministro da Indústria, o Dr. Mira Amaral, e por outras pessoas. Seguindo o critério que ele seguiu, até já está ultrapassado. De qualquer modo, nós perguntámos se vale a pena pagar 50 milhões de contos para manter as gravuras de Foz-Coa. Perguntámos ao nosso painel de opinião e a resposta foi sim, 28%. Não, 39%. Talvez, 7%. 26% não tem opinião. Muito bem, um comentário, Sr. Ministro.
Acho excelente. Acho que com dados tão, eu não diria viciados, mas quase que me aprecia dizer. Acha que se nós tivéssemos perguntado 25 milhões a resposta seria diferente? Bom, olha, deixa-me dizer uma coisa. Eu acho que neste momento, para mim, francamente, acho que isto é uma questão ultrapassada. Neste momento, eu parto do valor... Ultrapassada não, porque... Eu parto do valor justamente das gravuras. Se fosse preciso. Não é uma questão de pagar os 50 fragiliza o seu agora argumento ao discutir o preço, porque se protesta e diz não são 50, são 25, é porque estipulou um preço a partir do qual não fazia aquilo. Se eu pudesse falar, eu gostava de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, vou colocar a questão. Se custasse 50 milhões, quantos fazia ou não fazia? De se ter parado com a construção da barragem, os custos estão neste momento avaliados. O Secretário de Estado da Energia foi muito claro esta semana, custa 20 milhões. O resto, o custo do parque, o que se vai fazer, etc., neste momento eu não se pode contabilizar. Mas no que me diz respeito, a minha responsabilidade, como sabe, é a do parque arqueológico. Custou este ano 350 mil contos. Sim. Tenho previsto para o ano a orçamentação do parque em 400 mil. Enfim, portanto, tínhamos um bocadinho a noção dos números. Mas o Sr. Ministro calculou um limite a partir do qual este investimento era incomportável ou não? Quer dizer, antes recebeu o relatório que diz que as gravuras são científicas. É que o argumento do preço, no fundo, está a ser dado pelo Sr. Ministro e é contra si e contra a sua argumentação anterior. O senhor disse, está a protestar porque dizem que custa 50. Então, com certeza, pensam um valor a partir do qual não se parava a barragem, não se fazia. Quando se discutiu na Assembleia, depois de esse valor ter sido avançado pelo Mira Amaral, nunca vi ninguém defender esse número. E o Ministro Cravinho defendeu que era 25 milhões e os últimos dados que eu tenho são 20 milhões. É por isso que eu digo que são outros valores. Agora, eu acho que neste momento eu assumo a questão do COA. Quando calculamos o valor de uma coisa, calculamos não só os prejuízos diretos, como também os lucros cessantes. Aqui há lucros cessantes. Há energia que era produzida que deixa de o ser. E há água, que aliás, como sabe, Foscoa era importante para todo o caudal do Douro. Está montante todo o outro sistema de barragens, que são tributárias, seriam tributárias dela. E a água tem um valor inestimável. Essa é a única coisa que não é resolúvel, mas eu admito. Essa é a única coisa. Não, de acordo, mas é a única coisa. Alternativas em termos de água. Não há alternativas em termos de água. A barragem de sabor. A barragem de sabor já estava prevista, não é uma alternativa. Mas neste momento todos consideram que é uma alternativa que resolve os problemas. O que se vai fazer é chegar a um sistema pensado de barragens e tirar-lhe uma, pura e simplesmente. Bom, agora, a questão central para mim não é essa. Realmente, neste momento, um ano depois, com o relatório feito, com o trabalho que se fez no COA, a questão central para mim, e eu procuro, e vou procurar em torno do COA, eu vou procurar desenvolver um consenso grande em termos nacionais que tem a ver justamente com uma nova compreensão do património. Eu acho que desde o princípio o COA é vítima de uma compreensão extremamente, justamente, economicista do património. O património tem dimensões sociais, tem dimensões culturais que não foram nunca consideradas e foi isso que levou, eu lembro de resto de um pequeno apontamento do António Barreto na altura, dele dizer que horror viu na altura quando apareceram os primeiros relatórios a dizer que aquilo não eram gravuras verdadeiras, ele dizer que, bom, com que desgosto eu vejo o Primeiro-Ministro, o Ministro ficarem tristes porque ficarem contentes quando se diz que o património que temos ali não é de facto o que se dizia. Nós temos de facto que defender o nosso património e quando temos um caso absolutamente único, nós temos que defender com determinação. E não é repetindo, vindo agora fazer uma repetição da grande discussão de há 2 anos, que eu penso que se aborda este problema. Essa discussão teve o seu tempo, está resolvida e neste momento há que encarar o futuro a partir do Parque do Povo. Eu volto a dizer, dê-me razões. Eu gostava que este património fosse universalmente importante, tivesse importância para o mundo inteiro. Eu gostava. Mas é isso que e fiquei irritado. Você lembrou agora isso, há um ano e meio, quando apareceu aqueles 2 relatórios que a EDP encomendou, e eu lembro-me de ter visto o Mira Amaral e creio que o Primeiro-Ministro Cavaco e Silva estavam satisfeitíssimos. Afinal de contas, isto não presta para nada. Então a gente tinha aqui uma coisa que podia ser boa e agora ficou, não presta para nada e os governantes ficaram contentes. Eu fiquei desgostoso. Agora, eu desconfio de tudo o que é promessa eleitoral. Tudo. E o COA, infelizmente, foi marcado pelo debate eleitoral. 2 meses antes ou 3 meses antes, houve uma marcação de uma diferença entre o que era a oposição na altura e o governo. Depois o governo tomou posse e foi das primeiras, se não a primeira, decisão tomada pelo governo com alguma importância nacional. Foi só em janeiro, dia 17 de janeiro, justamente. 2 meses depois, um mês depois. Foi anunciado no Parlamento mais cedo. Ora bem, portanto,
Uma vez mais eu digo, não tenho razões suficientes, não tenho argumentos suficientes. Os senhores ainda não nos deram. Nós, população em geral. Era isso que eu ia perguntar. Era conhecer os relatórios. Agora vai ser tornado público. O relatório vai dizer isto, e a questão orçamental de que eu falava há bocado. Vamos gastar, você diz 50, o ministro diz 20 ou 30 milhões, você diz 50 milhões, eu não sei quanto é, será algures entre 20 e 60 milhões. O que é que vai deixar de ser feito por causa disto? Não há nenhum tostão em Portugal que se gaste com um orçamento tão apertado que não implique que se deixe de fazer qualquer coisa. Para fazer o Centro Cultural de Belém deixou-se de fazer qualquer coisa, para fazer a Expor deixou de se fazer qualquer coisa, para fazer isto tem que se deixar de fazer alguma coisa. Eu quero saber e quero acreditar, e não é uma questão de fé, é acreditar de ciência feita. Eu quero saber que vou gastar como contribuinte o meu dinheiro em COA, porque COA é cientificamente, culturalmente e patrimonialmente mais importante do que aquilo que eu vou deixar de fazer. Se eu digo neste momento que o relatório aponta nesse sentido, que todos os organismos internacionais, os mais acreditados, como acabei de dizer, o próprio diretor-geral da Unesco, neste momento, ele disse-me que quer fazer do COA uma bandeira, justamente. Ele pediu um memorando especial, quer cá vir agora. Não é ele que vai pagar, Sr. Ministro. Não, mas estamos a falar de quê? Eu estou a responder, neste momento, a saber se isto tem realmente o valor que eu está a acredito em si, mas olha, ver para crer, Santo Tomé. Não, está bem, mas como eu lhe digo, o relatório será tornado público o mais... Acabou de ser feito, acabou de ser elaborado no prazo que nos tínhamos comprometido. Se me tivessem dito que queriam ter esta conversa depois de terem conhecimento do relatório, podíamos tê-lo feito. Agora, enfim... Mas o Sr. Ministro nunca responde à pergunta clara, porque o problema é este.